Eu sou Ângela, trabalho no Telesaúde Santa Catarina, no núcleo, e eu venho hoje aqui falar para vocês sobre redes de atenção. A escolha do Telesaúde sobre esse tema é porque é um tema bem relevante, que está bem atual e que tem a ver com todos os pontos de atenção do SUS, né? Tanto para os hospitais como para a atenção básica. Essa web eu preparei com os seguintes objetivos. Peraí. Voltou. Desculpe, tu mexeu. Não, tem que voltar nos objetivos. Com os seguintes objetivos. Falar um pouquinho sobre a regulamentação, como que surgiu as redes de atenção, os fundamentos, os atributos que constituem essa rede. Falar um pouquinho sobre cada rede temática instituída pelo Ministério da Saúde. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o papel da atenção básica dentro das questões da rede de atenção e os nossos principais desafios. Eu vou falar de um espaço em que eu vivi em algum tempo atrás, num projeto piloto que foi desenvolvido na região do Norte e Nordeste de Santa Catarina, onde a gente implantou as redes, tanto da questão da rede de urgência como a questão da rede cegonha e toda a discussão sobre a rede com toda a região. Então, eu falo de um espaço que eu acho que é bem importante das pessoas que hoje estão trabalhando com a questão das redes, de como é importante tu ter um processo de conhecimento sobre as redes. Não adianta a gente constituir as redes sem entender principalmente os atributos e a concepção da rede. E é isso que eu vou tentar passar um pouco para vocês durante a minha fala. Os fundamentos normativos da rede. Muita gente acha que as redes é um tema novo, que saiu agora com o Ministério da Saúde a partir de 2010, mas não. Esse tema, a questão das redes, ela já vem, o fundamento dela vem da Lei 8.080. Então, lá na Lei 8.080, a gente, e na Constituição, já fala da questão da regionalização e da hierarquização e a organização do SUS de forma em redes, onde os vários órgãos, os vários serviços, eles teriam que estar interligados, né? Então, não é um tema novo, apesar de algumas pessoas achar que é uma coisa que veio nova agora. Não, a gente está tentando colocar em prática uma concepção que já vem desde que o SUS foi instituído. A partir da portaria 4.279, que é a portaria do Ministério, que traz toda essa questão da concepção da rede, quais os elementos que constituem a rede, ela foi a partir de 2010. Mas a gente já vem discutindo redes aqui no Estado desde 2007. Por que o Ministério da Saúde pensou e colocou como projeto dentro do plano de governo deles a questão de trabalhar com as redes? Porque as redes, elas têm uma ideia, né, que se a gente trabalhar em redes, a gente vai conseguir transformar um pouco a questão do modelo atual que a gente vive, o modelo de atenção, que ele é mais voltado para a questão hospitalar, ele é mais fragmentado, e a concepção de rede, ela traz como objetivo diminuir essas lacunas. Então, diminuir as lacunas assistenciais, fazer um trabalho mais integrado e trazer uma configuração mais adequada para os serviços de saúde, sendo que eles ficariam mais interligados, uns mais se comunicando melhor com o outro. A gente sabe que para implantar as redes a gente tem alguns desafios pela frente, principalmente conseguir superar a fragmentação do sistema, que hoje o Sistema Único de Saúde, cada um trabalha muito fragmentado, cada um na sua unidade, no seu ponto de atenção, e muitas vezes não trabalha em rede, né? Poucas são ainda, apesar de a gente estar vivendo um modelo da questão da vigilância em saúde, da questão da estratégia da saúde da família, a gente ainda gasta muito recurso e a nossa lógica de funcionamento é muito mais ligada à questão do curativo do que a questão da promoção da saúde, da vigilância em saúde, inclusive com a definição de financiamento específico para essas áreas, né? Então,
sempre há um subfinanciamento para as áreas de promoção e prevenção. Esse desenho que aparece na tela é uma novidade dentro das redes, que é tu ver o sistema de saúde de maneira poliárquica. Então, o que quer dizer isso? Que os pontos de atenção, cada bolinha dessa significaria um ponto de atenção. E o que é um ponto de atenção? É um lugar onde a gente faz cuidado de saúde. Então, esse ponto de atenção ele pode ser no domicílio, ele pode ser dentro do hospital, ele pode ser no CAPS, ele pode ser no Centro de Especialidades Odontológicas. Então, todos esses lugares, eles seriam pontos de atenção da rede. E a ideia das bolinhas, que foi trazida, principalmente representada no livro de redes, né, do professor Eugênio Vilaça Mendes, é que coloca a poliarquia, quer dizer que todos os pontos de atenção, eles têm a mesma importância dentro do sistema. E aí aparecem essas flechinhas dando a ideia de que eles estariam interligados. E não tendo um ponto sendo mais importante que o outro dentro da rede. E aí, puxando para a questão conceitual, então, a rede é constituída por distintos pontos de atenção e a grande novidade, tendo no centro a atenção primária de saúde e sendo apoiado pelos sistemas de apoio, sistemas logísticos e sistema de governança. Depois, no transcorrer da minha fala, eu vou falar sobre cada um desses sistemas. E principalmente a quebra de que não haja uma hierarquia entre esses pontos. Então, ali eu apresento o conceito de redes que está descrito dentro da portaria 4279, né, que são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que se integram por meio de sistemas de técnico, logístico e de gestão. E buscam, o que a rede é, o principal objetivo da rede? É buscar a integralidade do sistema e a integralidade do cuidado. Com relação à questão da densidade tecnológica, muita gente, essa hierarquia ou poliarquia, ela surge quando as pessoas pensam que a atenção básica, ela tem menos tecnologia, mas ela tem mais complexidade com relação à questão do cuidado. E aí, por atenção básica ter menos tecnologia, houve um entendimento de que a atenção básica era um nível inferior à questão da média e da alta complexidade. E esse desenho que eu apresentei no slide anterior, ele vem quebrar essa questão de que não importa o nível de tecnologia e o nível de complexidade do cuidado. Todos são importantes dentro desse contexto e todos devem ter a mesma hierarquia dentro do sistema. Então, os principais objetivos, quando foi criada essa portaria e quando o Ministério investiu recurso e vontade política para fazer, é que o desenho em redes, eles melhoram os resultados sanitários, principalmente das doenças crônicas, diminui as referências às especialidades e aos hospitais, aumenta a eficiência do sistema de saúde, produz serviços mais custos efetivos, porque você otimiza os recursos, e aumenta a satisfação das pessoas que são usuárias do sistema. Então, esses foram os principais objetivos quando se pensou em investir nesse desenho, que é o desenho das redes de atenção. A transição epidemiológica, com a tripla carga de doença, ela traz uma reflexão para a gente de que a gente realmente precisa mudar o modelo de atenção que a gente trabalha. Por quê? Hoje a gente trabalha com essas três vertentes, ou três vertentes de trabalho, porque a gente tem as doenças infecciosas continuando a existir e tendo que ser cuidadas, a violência urbana, que ela cada vez está crescendo mais, e com isso cada vez a gente tem mais homicídios, acidentes com armas brancas, suicídios, e as doenças crônicas que vêm crescendo. E esse desenho ele mostra exatamente que as doenças crônicas hoje são a maioria das doenças são doenças crônicas e que hoje a gente precisa estar com o modelo de atenção preparado para trabalhar principalmente com essa questão das doenças crônicas. Já entrando na questão conceitual, eu vou falar um pouquinho desses fundamentos da rede de atenção. Então, a rede de atenção, ela traz
lá na portaria que criou, alguns fundamentos que são, como organizar a rede. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas são eles: economia de escala, suficiência e qualidade, acesso, disponibilidade de recurso, integração vertical, integração horizontal, processos de substituição, região de saúde ou abrangência e níveis de atenção. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Economia de escala. A economia de escala, ela significa que a gente precisa otimizar os recursos que a gente tem. Então, eu não posso ter todos os serviços em todos os lugares. E aí a gente trabalha de novo com aquela questão da densidade tecnológica. Então, eu vou ter, tipo, uma tomografia em algum lugar, né, dentro da região de saúde, que vai ofertar para o município sede que oferta esse serviço, mas ele vai atender outros municípios ao redor, porque eu não posso ter um tomógrafo em cada um dos municípios de Santa Catarina ou do país. Então, a economia de escala quer dizer isso, que a gente precisa ofertar serviços e esses serviços, eles atendem o maior número de população possível e a gente não ter o mesmo serviço sendo ofertado no mesmo lugar, o que isso não traz nenhuma economia para o serviço. A mesma coisa, a economia de escala hoje ela se aplica muito na questão dos hospitais. Hoje um hospital, quanto maior o número de leitos que ele tem, ele é mais custo efetivo. Por quê? Um hospital pequeno, ele precisa de todos os serviços de apoio e isso acaba trazendo mais dificuldade para o gestor, né? Então, se eu tenho um hospital com 200 leitos e tenho um hospital com 50 leitos, eu vou ter que ter as mesmas estruturas que eu tenho. Claro que numa escala menor, mas eu tenho os mesmos gastos com alimentação, com lavanderia, com transporte, e o número de eleitos, às vezes, não me traz o custo efetivo para esta unidade. Então, por isso que hoje, na questão do serviço de saúde, quanto mais número de leitos eu tiver no hospital, mais custo efetivo ele é. A segunda é a suficiência e qualidade. Isso quer dizer que a gente, no SUS, a gente precisa trabalhar com as melhores referências, com as melhor qualidade de serviço, né? Então, assim, o melhor padrão de qualidade. Então, usar os protocolos adequados, ter referências científicas adequadas para que a gente não desperdice recurso. A questão do acesso é uma barreira, né? É um dos princípios da questão do próprio SUS, mas ele é representado por como o usuário consegue chegar no serviço. Então, as redes, elas criam mecanismos para facilitar o acesso desse usuário, tentando diminuir as barreiras. Podem ser elas geográficas, de horário de funcionamento da unidade, econômicas e assim por diante. A disponibilidade de recurso, ela significa que recursos essa unidade ela vai disponibilizar para o sistema, que pode ser recursos humanos, recursos tecnológicos, para aumentar o anterior, que é a suficiência e a qualidade. Mas trabalhando na disponibilidade de recursos não só em termos de tecnologia, mas sim também na tecnologia leve e leve dura, que é a questão de que a questão do cuidado, às vezes ele é muito mais complexo do que um equipamento. Então, trabalhando na questão da disponibilidade de recursos dessas duas formas, tanto o tecnológico como o humano. A integração horizontal, ela se dá quando duas unidades produtivas. Um exemplo muito fácil de entender isso é quando, assim, no município eu tenho um município pequeno, às vezes eu tenho 2 ou 3 laboratórios, laboratórios de análises clínicas. E às vezes, esses laboratórios, todos eles ofertam os mesmos tipos de exame. O que poderia ter uma integração horizontal, que é o quê? Cada um ofertar coisas diferentes. Isso aumentaria a disponibilidade de recursos, a qualidade dos serviços e seria mais custo efetivo. A integridade vertical, ela se refere à articulação dentro do sistema, né? Então, é a coordenação de diferentes organizações de saúde, responsável pelas ações de naturezas diferenciadas. Então, é a integração do sistema entre a primária, secundária e terciária. E, por último, os processos de substituição, é que hoje, a gente, mudando o modelo de atenção, a gente também tem que trazer coisas novas para o modelo.
Então, coisas que antes a gente não ofertava, que agora a gente passa a ofertar. Então, havia uma maior integração. Um exemplo é um paciente de AVC, ele ser internado no hospital e depois ele ser cuidado no domicílio pela equipe de atenção básica ou pela equipe, uma equipe específica do município que faça a atenção domiciliar. Então, são coisas novas que vêm para o sistema e que a gente tem que começar a substituir as velhas regras por novas regras, por novas tecnologias. Essa é a ideia do processo de substituição. Região de saúde. Vou explicar um pouquinho trazendo o desenho de Santa Catarina. Então, em Santa Catarina a gente tem, no desenho abaixo, as macro-regiões de saúde, que são desenhadas desde 2012 no Plano Diretor de Regionalização. E em cada cor representa uma macro-região. Dentro dessas macro-regiões, no mapa acima, ele mostra o desenho das regiões de saúde. Então, no estado a gente tem 16 regiões de saúde, que tem uma deliberação da Comissão Entre Gestores Bipartite, que está ali na tela, dizendo aonde que ela foi apresentada e aprovada. A mesma questão com as macro-regiões de saúde, e isso forma o Plano Diretor de Regionalização do Estado. Quando se começou a se discutir redes de atenção, a rede diz: eu preciso ter um desenho, eu preciso ter um território. Então, esse território ele foi baseado nesses dois mapas. Ou eu desenho a rede de atenção do ponto de vista micro-regional, utilizando o desenho das regiões de saúde, ou eu utilizo o desenho macro-regional, que é o mapa abaixo. Por que eu preciso trabalhar com a macro-região e com a região de saúde? Voltando aos fundamentos da rede, que é a questão da economia de escala. Então, em algumas regiões de saúde, eu não tenho todos os serviços, principalmente os serviços de média e de alta complexidade. Então, em algumas redes, a gente vai ter que fazer o desenho das especialidades ou dos serviços de média e de alta complexidade, utilizando o desenho da macro-região. Então, por exemplo, vou pegar o extremo oeste, né, que é a ponta lá de Dionísio Cerqueira até Chapecó, onde tem 3 regiões de saúde. No mapa, o desenho é aquela região pintada de vermelho, de verde e de rosa. Essas são 3 regiões de saúde, mas elas formam uma macro-região que está pintado ali embaixo no mapa em cinza. Então, essas 3 regiões de saúde, elas fizeram a discussão sobre as redes e as referências, tipo como, vou dar o exemplo da questão da cardiologia, da referência em cardiologia, a gente só tem um serviço em Xanxerê. Então, toda essa região, ela é referenciada para Xanxerê. Então, isso acontece em todas as linhas de cuidado que a gente tem. Então, essa é a ideia. Não dá para, às vezes, desenhar a rede num território muito pequeno, porque eu não vou ter nesse território muito pequeno, que é uma região de saúde, todos os serviços que eu preciso para dar acesso a esse usuário. Então, por isso que os nossos, depois eu vou falar um pouquinho dos planos de ação regional de cada rede, eles levaram em conta esses 2 desenhos. E aí a gente fez os agrupamentos entre regiões de saúde e macro-regiões. Os níveis de atenção, voltando à questão que agora a gente usa o desenho, aquele primeiro desenho que eu mostrei, que é da questão da poliarquia, mas por muito tempo a gente usou esse desenho da pirâmide, que quer dizer, demonstra a mesma coisa, mas esse desenho da pirâmide ele dava a sensação dos níveis de atenção ter uma hierarquia entre um e outro. Então, hoje a gente usa muito mais o desenho da poliarquia do que o desenho da pirâmide. Mas a pirâmide ela permite a gente ver mais claramente os níveis de atenção. Então, a atenção básica, ela corresponde ao nível primário, e aí ela pode resolver de 80%, e algumas referências chegam a dizer que a atenção básica pode chegar a 90% de resolubilidade. O nível secundário, que seria a média e a média complexidade, ela teria que resolver 15% dos problemas de saúde da população. E apenas 5% iriam para o nível terciário, que seria um nível de alta complexidade.
vou falar um pouquinho também dos atributos da rede, né? Então, os atributos da rede de atenção, ela traz essa questão muito central, que é a atenção primária ou atenção básica de saúde, que aqui no Brasil a gente usa atenção primária como um sinônimo, né, de atenção básica, mas a gente está mais acostumado a usar atenção básica pela questão do Ministério da Saúde dividir em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Então, aqui a gente está falando da atenção básica ou da atenção primária de saúde, sendo o primeiro nível de atenção. Ter população e territórios definidos, que eu já expliquei no slide anterior, que é a questão do território, das regiões de saúde. Os mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e assistência integral fornecida de forma continuada, que esse é o principal mecanismo da questão das redes, é a questão de fazer a integração, de ter continuidade do cuidado. A atenção da saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, levando em consideração as particularidades de cada um. A gestão baseada em resultados, que também a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre a questão da qualidade e da suficiência. A integração entre os diversos serviços, que aí é dado pela integração da rede. A gestão integrada dos sistemas. Um sistema de informação de saúde, que isso a gente vai falar um pouquinho, que é o sistema de informação, eles se conversarem, eles estarem integrados. Ação intersetorial, a saúde não trabalhar sozinha, não trabalhar só dentro da rede, só usando o que a saúde tem para ofertar, e sim buscar parcerias, como na questão da educação e outros setores. O financiamento, que é uma questão muito importante dentro da rede, o financiamento ser financiado pelos 3 níveis, né, de governo, né, o municipal, o estadual e o federal, e principalmente a questão da participação social dentro desta organização das redes. Eu vou falar um pouquinho dos sistemas de apoio e sistemas logísticos, que são coisas que tem um conceito diferente, mas não que a gente não conheça o que é. A gente usava com nomes um pouco diferentes, mas dentro da rede a gente chama de sistemas de apoio das redes, o diagnóstico por imagem, né, que a gente chama de sistemas de apoio de diagnóstico terapêutico, toda a questão dos exames, a patologia clínica, os exames de imagem, o laboratório, as biópsias, tudo o que tem a ver com relação a exames. Isso seria sistemas de apoio de diagnóstico e terapêutico. O sistema de assistência farmacêutica, que também é um sistema de apoio, que seria toda a parte dos medicamentos. E, por último, sistemas de informação. E ali eu coloco alguns sistemas e a grande dificuldade que a gente ainda tem de um sistema se comunicar com outro. Mais recentemente, a gente tem o eSUS, que é a questão de trazer o prontuário eletrônico e de uma possibilidade de integração de sistemas, né? Então, mas mesmo assim, a gente ainda tem todos esses sistemas, o SIM, o SINASC, o SINAM, que são sistemas que nos auxiliam para fazer a integração e para a gente ter a informação para se trabalhar em redes. Os sistemas logísticos, que são sistemas que apoiam principalmente a questão da transferência do paciente. Então, os sistemas de transporte, que a gente chama de transporte sanitário, que é feito pelas ambulâncias brancas, que a gente chama as ambulâncias que estão dentro do município. O sistema de regulação, que vai regular toda a questão de acesso do paciente aos serviços, né, através do SISREG. O prontuário clínico e o cartão do SUS, que está dentro dessa questão dos sistemas de informação, mas a soma desses produtos sendo chamados de sistemas logísticos. Sistemas logísticos que dariam apoio ao funcionamento da rede. Então, a rede, ela tem essas principais características. Ela é objetivada pela provisão de atenção contínua e integral. Elas são construídas mediante planejamento e financiamento. Elas têm que ser integradas, elas têm que ser organizadas por critérios de eficiência e sempre voltadas para a necessidade da população. E tendo a rede de atenção, no caso da atenção primária, sendo o centro e o coordenador da rede. Nesse desenho aqui, ele traz os elementos constitutivos da rede de atenção.
Quase todos esses que estão ali, eu já falei sobre eles. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do sistema de governança, que é uma das coisas que são novas, que eu ainda não falei nessa web palestra. Então, eu vou me deter mais dentro de todos esses, a questão do sistema de governança, porque os outros eu já fui falando quando eu trabalhei com as questões dos atributos e os fundamentos da rede. Então, o sistema de governança é o local onde a gente vai ter um lugar para discutir as redes, para discutir o que está dando certo das redes, o que está dando errado. E aí, o SUS ele é organizado com as instâncias colegiadas. E as instâncias colegiadas são espaços de governança, principalmente na região de saúde, o colegiado de gestão regional, que é chamado como CIR. É claro que também a gente vai ter mecanismos de governança nas comissões intergestores bipartite e na comissão intergestores tripartite. E, além disso, a questão muito importante é a questão da participação social, que daí ela vai ter o seu espaço dentro do Conselho Nacional de Saúde, dentro do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais de Saúde. Então, para a gente fazer a governança da rede, o que é a governança? É tu acompanhar como que essa rede está funcionando, quais são os principais entraves, buscar soluções e em que espaço que eu vou discutir isso? São nas instâncias colegiadas do SUS. Esse desenho eu trago para dizer assim, que a rede, eu não posso simplesmente pegar, a rede ela tem essa característica de ter no pano de fundo tipo uma teia, que ela mostra que a rede, os pontos de atenção, elas teriam que estar interligados dentro dessa rede, unidos por ponto, por nós. Tipo, a gente pode lembrar uma rede de pesca ou a gente pode lembrar uma teia de aranha que tem essa característica. Mas eu não posso simplesmente pegar todos os serviços e jogar dentro desse espaço. Eu preciso organizar essa rede. E aí, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das redes temáticas definidas pelo Ministério da Saúde. A rede é uma única rede. Os tributos, os fundamentos são da rede de atenção. E aí, para organizar todos esses serviços, o Ministério da Saúde optou em criar redes temáticas, principalmente pela questão do investimento. Quando tu começa a organizar uma determinada rede temática, tu direciona o recurso para aquela rede e organiza aquele serviço. Então, a partir de agora, eu vou falar das redes temáticas. E aí é redes em plural, né? Mas quando eu falo dos atributos, todas as redes seguem os princípios que estão definidos dentro da portaria que constituiu a rede de atenção em saúde. Se a gente deixasse o desenho assim, a gente ficaria muito confuso em saber como que faz a integração disso, né? Então, o Ministério da Saúde, ele trouxe esse desenho. E aí ele coloca que, transversalmente, que é o que está acima da linha amarela, que é a qualificação e a educação, a informação, a regulação, a promoção e a vigilância, elas são transversais a todas as redes temáticas. E aí, o Ministério da Saúde começou a trabalhar com as redes temáticas, com a rede cegonha, a rede psicossocial, a rede de atenção à urgência e emergência, a rede de atenção às condições crônicas e a rede de cuidado com deficiência. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e aí tentando colocar um pouquinho de quais são os componentes de cada um. É claro que aqui eu não vou me aprofundar em cada uma das redes temáticas, depois a gente pode, em outro momento, fazer outras webs específicas sobre cada rede temática de atenção, mas aqui eu vou falar de forma mais geral. Então, o primeiro é a rede cegonha, ela foi instituída pela portaria 1459 em 2011 e todas as redes temáticas elas foram constituídas a partir da definição da portaria principal, que é a 4279 de 2010. Essa portaria, a partir dessa portaria da rede, a gente foi definindo portarias específicas para cada rede temática. E claro que não é só essa rede que compõe a rede cegonha, mas essa é a principal. E aí ela coloca, depois foi surgindo várias portarias complementares, mas essa é a que constitui a rede. E esse desenho, ele mostra todos os pontos de atenção que compõem a rede cegonha
e os componentes da rede cegonha, que é o pré-natal, o parto e o nascimento, o puerpério e a atenção integral à saúde da criança. E, de novo, gente, a questão dos sistemas de apoio, os sistemas logísticos, eles são comuns a todas as redes, né? As redes temáticas. Então, aqui, nesse desenho, ele mostra que o ponto de atenção, no caso da cegonha, a gente vai ter a maternidade, a gente vai ter a casa do parto, a gente vai ter o domicílio, a gente vai ter a UPA em caso de urgência, a gente vai ter o hospital. Então, todos os pontos, eles se comunicam. A mesma coisa acontece com a questão da rede de urgência e emergência. Ela foi constituída pela Portaria 1600, também em 2011, e nesse desenho ele mostra os pontos de atenção. Então, no caso da rede de urgência, que a gente chama de RUI, ela tem vários pontos. Ela tem a unidade coronariana, ela tem leito de UTI, ela tem enfermaria clínica, ela tem enfermaria de longa permanência, ela tem a UPA, ela tem um hospital geral, ela tem os prontos-socorros, ela tem o SAMU, ela tem a central de regulação e, principalmente, que é o que a gente menos trabalha, que está nesse desenho, ele está numa placa de outdoor, que é a questão da promoção e a prevenção de acidentes. Então, se a gente trabalhar na causa do problema, que é a violência, a questão dos acidentes de trânsito, a gente teria menos serviços dentro da rede de urgência e emergência. A rede psicossocial, ela foi também constituída pela Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Então, em 2011, a gente teve a constituição de várias redes temáticas. E aí, a rede psicossocial, ela também traz os componentes que ela trabalha com a atenção básica, com a atenção psicossocial, atenção de urgência, a atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, as estratégias de desinstitucionalização e as estratégias de reabilitação psicossocial. Essa rede, e essa é a próxima, que é a da deficiência, elas são redes que elas trazem muitos componentes novos, muitos pontos de atenção novos que antes a gente não trabalhava, que é a questão da gente mudar um pouco o jeito de trabalhar, que é a questão do consultório de rua, a questão dos serviços de atenção domiciliar voltadas para a saúde mental e principalmente a questão da atenção básica estar trabalhando com a questão dos transtornos psicossociais. E principalmente esse item ali, estratégia de desinstitucionalização. A ideia da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica é cada vez tu trabalhar com o paciente que possui algum transtorno dentro do domicílio, usando a questão dos CAPs e cada vez tentando não internar, né, não ser o caminho da institucionalização da internação psiquiátrica. Então, a rede psicossocial, ela traz esse componente novo. E para isso, em algumas regiões, a gente ainda precisa de bastante investimento para constituir essa rede, porque a maioria tem algumas regiões que elas não têm nenhum serviço montado com relação a atender esse paciente fora de uma instituição hospitalar. Então, precisa ter um investimento bem grande na questão de se criar serviços que estão dentro dos pontos de atenção previstos dentro da rede psicossocial. A rede da pessoa com deficiência, ela tem a mesma característica da psicossocial, ela traz componentes novos da rede, que é os centros, o SER1 e o SER2, que são centros de reabilitação, que a gente tem ainda poucos serviços de reabilitação no estado. A gente tem muitos serviços contratualizados nos municípios que ofertam serviços de fisioterapia, mas a gente tem poucos serviços que trabalham com a reabilitação. E aí a gente tem, claro, tem o apoio tem uma rede já constituída, mas ela ainda é muito frágil e insuficiente para atender a demanda do estado. A gente tem serviços do serviço visual, a gente tem a questão dos ostomas, a gente tem a questão da rede das APAES, que hoje fazem parte dessa rede da deficiência, mas a gente ainda tem dificuldade de acesso, né? Então, a rede da pessoa com deficiência, ela também foi constituída
logo em seguida das demais, né, pela portaria 793 de 24 de abril de 2012, e ela traz o componente da atenção básica, a atenção especializada em reabilitação para reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomias e em múltiplas deficiências. Então, é isso que eu estava falando. A gente tem serviços muito ainda desarticulados, serviços que antigamente só trabalhavam com a auditiva, só trabalhavam com a questão física ou ao visual, que hoje a gente tem ainda poucos serviços, né? E ainda muito concentrados aqui na grande Florianópolis, né? E também a gente precisa, em alguns casos, dentro da rede da deficiência, também a atenção hospitalar e de urgência e emergência. Então, em todas as redes, a gente sempre vai ter esse componente da atenção básica, o componente especializado e o componente da urgência e emergência. Então, por isso que as redes, elas se comunicam entre si, né? Apesar de elas terem financiamentos separados e uma estruturação, uma organização de cada componente, mas elas devem se conversar. Por último, as doenças crônicas, né? A rede das doenças crônicas não transmissíveis, essa é uma portaria que saiu posterior às demais, ela é a 483, de 1º de abril de 2014, e ela tem uma característica muito da questão da intersetorialidade, né? E ela trabalha dentro dos crônicos com linhas de cuidado. Então, aqui a gente apresenta alguns pontos que são intersetoriais, mas a mesma ideia daquele outro desenho que eu mostrei da questão da poliarquia, que é a questão de um se comunicar com o outro e trabalhar com componentes da rede que às vezes não pertencem à saúde. Como, por exemplo, a linha da obesidade e sobrepeso, ela trabalha muito com a questão até dos restaurantes populares, a questão do CRAS, que é intersetorial, o Melhor em Casa, os CAPs. Então, ele faz uma ligação com várias redes, né? Dentro dessa portaria, ela trabalha com linhas de cuidado. E aí a gente tem a linha renocardiovasculares, a linha da obesidade, né, e de sobrepeso, o câncer, né, e a questão das doenças respiratórias. Aqui no estado a gente já tem linha de cuidado aprovada na CIB com relação à obesidade e o câncer. E está em fase de construção da questão da renal, que faz parte do primeiro, que é a renocardiovasculares. Dentro da rede crônica, a mesma lógica das anteriores. A gente tem o componente da atenção básica, especializado, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, a regulação e a governança, que eu já falei um pouquinho sobre cada uma dessas coisas no transcorrer da apresentação. Eu trouxe aqui alguns slides sobre a página da Secretaria e explicar um pouquinho que assim, a gente está em fase de fazer um novo layout para a página da Secretaria, onde a gente vai tentar colocar tudo que a gente tem de redes num único espaço. Hoje eles estão ainda divididos. Então, a questão da rede dos crônicos, vocês estão vendo ali as flechinhas em vermelho, ela está dentro do planejamento em saúde e planos operativos. E daí eu tenho o plano operativo do sobrepeso e da obesidade, e mais para baixo eu tenho o plano da oncologia. Então, todos os planos operativos, eles estão dentro do site da Secretaria no planejamento. As demais redes, elas estão dentro. Aí tem a deficiência, ela está num item legislação, e ali dentro da legislação a gente tem redes de atenção. E aí ali tem os planos regionais, alguns planos regionais da rede da deficiência. E a psicossocial e a rede cegonha, ela está dentro da página da Secretaria no item atenção básica. Então, a gente já identificou isso, que cada um está colocando material disponível para o usuário em lugares diferentes dentro do site. Isso dificulta para quem quer pesquisar. Então, a gente vai estar lançando um novo layout da página, tentando colocar tudo que é de rede num único espaço, né? Então, mas por enquanto, para quem precisar, aqui na atenção básica, clicando em rede cegonha, vocês vão encontrar todos os 16 planos regionais dos planos de ação
regional da Rede Cegonha, e também no item saúde mental tem o plano da psicossocial. Mas é só para orientar vocês assim na questão da busca, né? E aí eu já estou terminando, eu trouxe os desafios, né? E eu deixo 2 perguntas no ar. A atenção primária de saúde, a atenção básica, está preparada e organizada para ser ordenadora da rede? A implantação da RASDA aqui no estado está possibilitando a mudança do modelo de atenção? Então, em cima disso, eu trouxe alguns desafios que são muito pessoais meus, da minha experiência de vida enquanto profissional de saúde. Mas eu sei que se a gente pedisse para cada um escrever desafios, cada um teria um slide parecido com o meu, ou talvez a gente acrescentasse várias outras questões a esses desafios. E aí eu deixo algumas contribuições minhas, que eu acho que são alguns desafios a serem enfrentados, para a gente poder fazer com que a atenção primária realmente esteja preparada e organizada para ser a ordenadora, e principalmente para conseguir mudar um pouco o modelo de atenção que a gente tem e conseguir que as redes saiam do papel para o real, né? Então, primeira coisa que eu coloquei é que os planos regionais, eu já expliquei lá quando eu mostrei os 2 mapas, cada região de saúde construiu seus planos de ação regional. Então, a gente precisa que esses planos regionais eles sejam mais vivos, ou seja, que eles impactem efetivamente na melhoria da atenção à saúde e não que visem apenas aumento do financiamento. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente os prestadores privados, eles querem entrar na rede, mas eles estão de olho mais no recurso extra que vem com a questão da rede e não dispostos a mudar o modelo de atenção. E para isso a gente precisa transformar esses planos em um movimento mais vivo. Segundo, fortalecer a atenção básica. Não adianta eu dizer que a atenção básica é a ordenadora, que ela está no centro do desenho, mas se eu não realmente colocar ela como importante, onde o gestor tenha financiamento na atenção básica, que a gente, que é o que eu coloquei mais para baixo, que a gente capacite os trabalhadores, né? Não usar a palavra muito capacitação, mas possibilite que o trabalhador tenha educação permanente, que esteja preparado para trabalhar nesse novo modelo. Que o Estado e o Ministério da Saúde, eles voltem a protagonizar a implantação das redes no território. A gente já teve um período em que o Ministério e o Estado esteve mais ativo na questão da discussão, de puxar, de ser protagonista. Quando eu digo protagonista, ele tem que ser o estimulador, ele tem que estar chamando os municípios, chamando a região, chamando os prestadores e discutindo este novo modelo. Então, falta hoje a gente ser mais protagonistas em cima dessa questão da organização das redes. Estimular e reestruturar os grupos de condução na região, nos municípios e no estado, para que eles sejam protagonistas e dotá-los de apoio político. Então, hoje a gente tem os grupos de condução das redes, em alguns lugares está constituídos, em alguns lugares eles já estão aí desativados, alguns lugares estão mais vivos do que os outros, e principalmente esse grupo de condução ter poder político. Porque não adianta eu também criar um grupo de condução que vai discutir a questão das redes e ele não ter nenhum poder de atuação. Já falei isso, formação, capacitação, qualificação, educação permanente dos trabalhadores e principalmente, que é o mais difícil, criar a cultura da prática em trabalho em rede, né? Que a gente precisa mudar o jeito da gente pensar e que sejam incorporados aos contratos o papel desse prestador na operacionalização da rede com mecanismos de monitoramento e cumprimento de metas. Voltando, o prestador de serviço ele tem que entrar na rede, ele tem que saber qual é o papel dele na rede. E nós, enquanto Estado, enquanto município, enquanto região, a gente tem que cobrar desse prestador o não cumprimento das metas pactuadas. E isso tem que estar dentro do contrato, tem que ser uma coisa formal. Tem que ter mecanismos de cobrança, de desconto por não ter dado acesso a esse usuário. Então, a gente tem que melhorar esses mecanismos de contratualização dentro da rede
e ter capacidade para monitorar tudo isso. Não é fácil tu ter, enquanto Estado, enquanto região, enquanto grupo de condução, conseguir monitorar todas as coisas que estão definidas dentro da rede, mas a gente precisa se profissionalizar com relação a isso, porque senão a gente não vai mudar o modelo de atenção vigente. Que é o que eu coloquei por último, né? Que precisa melhorar a capacidade gestora, tanto da secretaria como das secretarias municipais, para poder fazer essa operacionalização. Mas eu deixo aqui a minha força de vontade. Eu acredito, se eu não acreditasse, não estaria aqui falando para vocês. Eu acho que as redes é uma forma de a gente conseguir superar algumas coisas que hoje a gente está vendo de dificuldade de acesso, de mudança de modelo. Eu acho que o desenho, do jeito que está estruturado e pensado a questão das redes, é um caminho para a gente poder resolver alguns problemas que hoje a gente está enfrentando no SUS. Mas, para isso, a gente precisa acreditar no projeto. Eu coloquei na primeira lâmina um desenho que é a lâmina que apresenta o estado de Santa Catarina e tem um slogan que foi criado pelo grupo de condução da região Norte e Nordeste, que é a rede somos nós. Eu acho que é preciso que cada profissional de saúde acredite que a rede é possível e que se a gente assumir o nosso papel dentro da rede, a gente vai conseguir fazer alguma mudança. Não dá para pensar que é só do ponto normativo e que o gestor é que vai dar conta de fazer essa transformação. Não, a transformação tem um fator muito grande que é nossa, de cada profissional, de cada ponto de atenção. Mas para a gente acreditar no desenho, a gente precisa conhecer os fundamentos. Porque se eu não conheço, não tenho capacitação sobre isso, não sei como fazer essa questão da rede, eu vou fazer como a gente fazia algum tempo atrás. Eu vou contratualizar serviço, aí o prestador não cumpre as metas, eu não sei como cobrar dele, e aí a gente fica na mesma situação. Então, é preciso que a gente assuma esse compromisso de que a gente quer transformar esse Estado e que a gente quer colocar as redes de atenção em funcionamento. E para isso a gente precisa da ajuda de todos vocês, principalmente do pessoal da atenção básica e dos grupos de condução municipais, regionais e do Estado, evidentemente. E aí eu encerro aqui, eu deixei algumas referências que eu utilizei, eu encerro aqui e a gente fica aberto para as perguntas.